Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Pela terceira e última vez, Daniel fez uma declaração importante de como Deus iria humilhar o orgulhoso e teimoso monarca, até que estivesse pronto a clamar: eu pequei e deturpei o que era reto. Há um aviso severo e solene aqui para todo e qualquer que perverte os caminhos de Deus. Às vezes Deus usa meios drásticos para humilhar um coração orgulhoso. Vamos continuar agora com o versículo 18 a 26 do capítulo 4, e aqui veremos a revelação do sonho de Nabucodonosor. Depois de contar os detalhes do sonho, o rei chamou Daniel para interpretá-lo, levando em conta novamente o fracasso dos intérpretes oficiais e sua confiança na habilidade de Daniel. O rei esperava más notícias. Acho que o rei sabia que desta vez a coisa não era boa. Depois de ouvir o sonho, Daniel ficou perturbado. O texto diz que durante 1 hora ele permaneceu em silêncio. Ele compreendeu o significado do sonho, mas foi difícil comunicá-lo ao rei. Não que ele não tivesse coragem e convicção, porque ele havia demonstrado isso quando foi chamado para interpretar o sonho da estátua no capítulo 2, mas agora ele deveria ser o portador da notícia trágica e terrível do que iria acontecer com o rei. Eu posso imaginar toda uma cadeia de pensamentos que ocupavam a mente de Daniel naquela hora. Não é fácil para nenhum homem de Deus ser o portador de más notícias. Nabucodonosor percebeu que Daniel estava ansioso e queria saber a verdade o mais rápido possível. Ele quebrou a longa hora de silêncio com estas palavras no versículo 19. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. E Daniel respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: e eu gostaria que as calamidades do sonho caíssem sobre os seus inimigos. Bem, repetindo a descrição da árvore de Nabucodonosor, quase exatamente como ele havia descrito em seu sonho, Daniel deu a interpretação ao rei. Olhe atentamente para os versículos 20 a 25. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. A explicação de Daniel tem autoridade e é exata. É o decreto do Altíssimo. O que os anjos tinham decretado no sonho, na verdade, era um decreto de Deus. Deus iria alcançar seu propósito na vida de Nabucodonosor por meio de um castigo severo. Era impossível que Nabucodonosor não compreendesse a interpretação e a explicação do sonho. Como as famosas palavras de Natã a Davi: Tu és este homem, em 2 Samuel 12:7. Assim também esta declaração penetrante de Daniel chegou a Nabucodonosor: És tu, ó rei. Sem dúvida, Nabucodonosor lembrou-se do primeiro sonho e viu como ambos os sonhos eram parecidos.
Assim como o juízo de Deus tinha quebrado a imagem no primeiro sonho, assim também atingiria a árvore do segundo sonho, e Nabucodonosor era esta árvore. Ele seria abandonado no campo. As Escrituras dizem que se passariam 7 tempos ou anos, como lemos no verso 23. Nabucodonosor estava prestes a ser destronado. Já que ele havia se comportado como um animal, seria tratado como um animal. O único alimento para o seu corpo seria o pasto do campo. No verso 27 temos a reação de Daniel em relação a tudo isso. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Este versículo se destaca entre os 36 versículos deste capítulo. É uma lástima que a maioria dos comentaristas faz poucos comentários ou nenhum comentário a respeito. Li cerca de 40 comentários sobre o livro de Daniel e existe pouca coisa escrita sobre este versículo 27. Na realidade, é o Evangelho nesta narrativa histórica. Sendo um fiel intérprete da mensagem de Deus, Daniel trata o tema do pecado sem medo. Põe fim aos teus pecados praticando a justiça. Disse ele para Nabucodonosor. Sendo um ministro compassivo, Daniel recorreu para o arrependimento do rei. O intérprete se tornou um pregador. Daniel ofereceu o que não tinha sido solicitado a ele, profundo aconselhamento espiritual. É preciso coragem moral para um pregador aplicar a verdade e exortar seus ouvintes, como fez Daniel. Ele exortou o rei para corrigir os abusos maldosos associados ao seu reinado. O rei tinha sido parcial em sua administração da justiça, mas se ele tivesse se voltado a Deus e feito o que era certo, Deus lhe teria imputado a sua justiça. Neste versículo, Daniel pede ao rei para entregar a sua vida a Deus. Tal coragem e compaixão deve levar-nos a ter grande consideração pelos verdadeiros servos de Deus. Precisamos de mais homens como Daniel para pregar a palavra, instar a tempo e fora de tempo para exortar com toda a paciência. Assim como fez Daniel, Paulo também o fez quando estava diante de Festo e Agripa, em Atos capítulo 25 e 26. Assim o fez Pedro em seu sermão de Pentecostes. Isto é manifestar fielmente a palavra de Deus, pregando a Cristo em sua plenitude e aplicando a verdade ao que está ouvindo. Infelizmente, Nabucodonosor não seguiu o conselho de Daniel. Parece incrível que o rei Nabucodonosor tenha se recusado a ouvir o pedido de Daniel, mas isso é exatamente o que ele fez. O coração humano continua igual desde esse acontecimento histórico. Com todas as pregações corajosas e compassivas da palavra de Deus, existem homens que continuam em seu orgulho. A história não nos diz como Nabucodonosor reagiu ao conselho que Daniel deu no versículo 27, mas, sem dúvida, a sequência mostra que ele não prestou atenção. Devemos enfatizar o fato de que Daniel reagiu admiravelmente à profecia de Deus e à atitude de Nabucodonosor. Não sabemos se o rei ficou ofendido, irritado ou indiferente naquele momento, mas sabemos que Daniel cumpriu seu papel de um fiel servo de Deus. Nos versículos 28 a 30, vemos a rebeldia de Nabucodonosor. Tudo o que está registrado no capítulo, antes do versículo 28, está escrito na primeira pessoa do singular. Você já observou isso? Aqui vemos a mudança, porque a parte que vamos estudar agora é escrita na terceira pessoa. Aqui surge a pergunta: trata-se de Nabucodonosor falando ou é um relato do historiador? Pouco importa se o rei falou objetivamente de si mesmo ou se foi o seu escriba. De qualquer forma, o relato inspirado diz no capítulo 4, versículo 28, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. A reação do rei em relação ao sonho não foi boa. As palavras de compaixão do profeta parecem ter se perdido. Se em seu coração ele sentiu alguma convicção por um momento, esta desapareceu logo em seguida. Deus foi paciente porque ele esperou 1 ano antes de aplicar seu juízo. 2 Pedro 3:9 nos diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Certamente a paciência de Deus se manifestou no caso de Nabucodonosor. Às vezes me pergunto se Nabucodonosor teria se rendido se soubesse que ao final do ano Deus o derrubaria.
De acordo com os versículos 29 e 30, quando se passaram exatamente 12 meses, o rei se orgulhou das obras de suas mãos. Talvez ele achasse que Daniel estava errado em sua interpretação ou que Deus havia se esquecido. No versículo 30 lemos: falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Deus lhe tinha dado tempo para se humilhar, mas neste tempo ele endureceu seu coração e não considerou o aviso de Deus. É verdade que Babilônia tinha se expandido e se tornado a nação mais poderosa sobre a terra naquela época. É verdade que a cidade era gloriosa. É verdade que Nabucodonosor a construíra, mas seu objetivo era glorificar a si mesmo. E é aqui que a paciência de Deus acabou. Este rei orgulhoso não quis saber que ele estava em débito com o Deus Altíssimo por sua exaltada posição como líder mundial. E ainda mais, ele tratou a bondade e a misericórdia de Deus com desprezo. Quando Deus dá um tempo para o homem se arrepender, e em vez de se arrepender ele endurece o seu coração, o juízo certamente virá. Eclesiastes 8:11 diz: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Nos versículos 31 a 33 vemos a retribuição de Deus. Enquanto o rei continuava gloriando-se, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Pense nisso. Ao mesmo tempo em que o rei estava se vangloriando, Deus interveio e atingiu este homem com um tipo de distúrbio mental, tornando-o como um animal. Assim que a voz acabou de falar, o rei se tornou irracional. Uma forma de transtorno mental apoderou-se dele, uma doença em que um homem pensa que é um animal e se comporta como tal. Ele pensou que era um boi e se comportou como um boi, foi tratado como um boi. Atualmente existem aqueles que têm comportamento semelhante por possessão demoníaca, mas no caso de Nabucodonosor foi juízo direto de Deus, e este estado de demência foi tão acentuado que ele foi deixado fora do palácio, e lá ele comia pasto como boi. Bem, eu acredito que este acontecimento histórico é um dos mais importantes e soberanos juízos que Deus pronunciou sobre um ser humano. Cada vez que um homem desafia a Deus e deifica a si mesmo, este homem será julgado. Agora, nos versículos 34 a 37, temos a recuperação notável de Nabucodonosor. E que história emocionante! Estes versículos se sobressaem por sua mensagem de esperança e de força. E aqui está o testemunho pessoal de Nabucodonosor, de sua conversão ao Altíssimo. Segundo o texto, isto aconteceu no final dos dias, ou seja, no final do período de tempo determinado por Deus, de 7 anos. Quando isso aconteceu? Quando ele ergueu os olhos para o céu, quando ele estava pronto a entregar seu orgulho a Deus. Levantar os olhos para Deus sempre marca o retorno da razão, pois os animais olham para baixo, mas o homem foi feito para olhar para cima, e quando olhamos para o Senhor, Deus nos resgata. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45:22. Bem, o que temos no restante do capítulo? Nabucodonosor louva a Deus pela restauração gloriosa de sua saúde mental e vemos uma verdadeira conversão. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Esta é a última coisa que lemos sobre Nabucodonosor na Bíblia. Após a sua restauração e o seu retorno ao trono da Babilônia, ele viveu mais um ano. Seu filho assumiu o trono durante os anos de sua loucura e depois o sucedeu no trono da Babilônia. Em Jeremias 9, 23 e 24 lemos: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse sonho tem uma relação bem definida com a profecia bíblica. O livro de Daniel não é uma coleção desconexa de 12 capítulos, mas sim
Contém detalhes históricos e lições espirituais a serem aplicadas. O livro tem um claro aspecto profético, como mencionado por Jesus em Mateus 24:15. Os 7 anos de loucura de Nabucodonosor são uma tipologia de um período de 7 anos no futuro, a 70ª semana da profecia de Daniel, que vamos estudar quando chegarmos no capítulo 9, versículos 24 a 27. Por hoje encerramos. Muito obrigado por ouvir mais esse estudo. Que Deus o abençoe e até o próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.